Boa tarde a todos. Eu começo falando logo que essa palestra ela é preparada para ser feita de 50 minutos a 1 hora. Mas como eu sei que o tempo aqui não permite isso, eu reduzi bastante os slides e vou formular mais o raciocínio que Rousseau tem de sociedade e política e não vou adentrar em detalhes, tá certo? Até por causa do tempo. Bom, Rousseau tem como principal obra o Contrato Social, certo? Que tem como subtítulo Princípios de Direito Político. Mas por que estudar Rousseau? Já foi dito aqui que Rousseau ele é o principal pensador das revoluções liberais, todas ocorridas no século XVIII, mas fora isso, ele implantou já no século XVIII a noção de soberania popular, ataque à legitimidade da monarquia e defesa de um regime republicano, noção de lei como vontade geral, uso do referendo popular e a regra da maioria como forma de apuração da vontade coletiva do Estado. Além disso tudo, Rousseau é um grande pensador que influenciou bastante a implementação da democracia, certo? Mais que ele procurasse uma democracia direta, mas é um grande pensador no que tange a democracia que a gente tem hoje em dia. A apresentação é dividida em 5 tópicos, certo? A gente vai começar falando de estado de natureza, que é a origem de tudo, falar do desequilíbrio ocorrido no estado de natureza, que veio a gerar a origem das sociedades, e os 2 conceitos que formam sociedade, que é contrato social e vontade geral, e por fim tratar da forma como o corpo político se movimenta, ou seja, por meio da legislação. Rousseau, diferentemente de Hobbes e Locke, entendia que no estado de natureza o homem vivia livre, vivia feliz, era um paraíso perfeito. Ele vivia andando pelas florestas, tinha a fruta que queria, alimento, tinha a mulher, então ele tinha tudo o que queria, todas as suas necessidades estavam satisfeitas. Diferente de Rousseau, Hobbes pensava que o estado de natureza o homem estava em guerra. Então ele não tinha todas as suas necessidades satisfeitas. Ele vivia em guerra com seu semelhante. E aí tem um pensamento de Hobbes, que o estado de natureza é como um estado de guerra, e que a guerra leva os homens à sociedade. Para Rousseau é o contrário, o homem vivia no estado de natureza, tranquilo, feliz, satisfeito, e a sociedade é que leva o homem à guerra. Então é um pensamento aqui contraditório dos dois. Já Locke, ele fica em cima do muro. Locke diz que o estado de natureza é o que o homem fizer dele. Se o homem for bem, o estado de natureza é um estado de paz. Se o homem for mal, o estado de natureza se torna um estado de guerra. Mas quais são as características do estado de natureza no pensamento de Rousseau? São basicamente 2. O equilíbrio perfeito existente entre as necessidades humanas e recursos naturais, que é como eu disse aqui, o homem ele precisa se alimentar. Ele vai no rio, ele consegue pegar um peixe, ele vai na árvore, ele consegue pegar um fruto, ele consegue plantar a semente dele, então ele consegue ter tudo o que ele precisa da natureza. Então há um equilíbrio perfeito. A segunda característica do estado de natureza é que o homem ele vive basicamente de sensações e instintos, ele não faz uso da razão, tá certo? É um homem basicamente sensação e instinto como um animal qualquer, tá certo? Então ele tem seus desejos restritos ao seu ambiente físico. O homem só conhece o que ele consegue ver, tá certo? Nada do que ele não consegue ver, do que ele consegue tocar, ele não conhece. Então não tem como ele imaginar, por exemplo, uma sociedade que não existe, porque não está no ambiente físico dele. Viver de sensações e instintos tem 2 lados, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque ele está tranquilo, que tem tudo o que quer. Ele consegue o alimento, consegue a tranquilidade, consegue tudo o que deseja. E o lado ruim é que ele tem tudo muito facilmente entregue a ele pela natureza, então ele não precisa desenvolver suas faculdades. Ele não precisa raciocinar, não tem o estímulo da inteligência, então ele fica limitado. Mas como é que a gente pode caracterizar o homem natural em Rousseau? Seria um caráter psicológico ou seria um caráter histórico que caracteriza o homem natural? Rousseau fala que é um caráter psicológico, não histórico. Ele diz que muita gente fala que o homem natural é aquele homem que veio antes das sociedades. Ele diz que pode ser, mas que não necessariamente é isso que caracteriza o homem natural. Tá certo? Ele diz que é um caráter muito mais psicológico do que histórico. Por quê? Porque hoje em dia você pode encontrar um homem natural. Você pode encontrar um homem natural, por exemplo, os índios que vivem isolados de tudo e de todos. Seria um homem natural no pensamento de Rousseau? Pode ser. O homem que vive isolado numa ilha, que vive isolado na montanha, uma coisa dessa, poderia ser um homem natural? Podia, já existe a sociedade. Então é um caráter muito mais psicológico do que histórico. E o homem natural se caracteriza por 2 fatores, que é a ausência de conhecimento social, não necessariamente pela existência da sociedade, mas do conhecimento que você adquire com a sociedade,
e da vida em isolamento. Isolamento aqui não isolamento total, você sozinho com você mesmo, mas com pequenas pessoas ao seu redor, sua família, algo nesse nível, não uma sociedade política como a gente tem hoje em dia. Como conhecer o homem natural? Seria despindo de todos os conhecimentos adquiridos na sociedade. Eu disse anteriormente que o homem natural é o quê? Aquele homem que não tem os conhecimentos da sociedade. Mas se a gente tirar os conhecimentos adquiridos na sociedade, a gente chegaria ao homem natural? O Rousseau diz que não. Não é contraditório. Por quê? Porque se a gente usar os nossos conhecimentos adquiridos na sociedade para retirar os conhecimentos adquiridos na sociedade pelo terceiro, nós estamos usando de conhecimentos da própria sociedade, conhecimentos sociais. Então a gente vai estar usando paradigma social para retirar conhecimento social. Isso daí ele diz que é impossível se chegar ao homem natural despindo um terceiro de seus conhecimentos adquiridos na sociedade. Mas o homem, por viver feliz, satisfeito, ter todas as suas necessidades satisfeitas, ele teria necessariamente tendência a formar sociedades. Rousseau volta a dizer que não, por dois motivos: por ausência de meios e ausência de necessidade. A ausência de meios porque o homem vivia baseado em sensações e instintos, não fazia uso da razão. O homem baseado em sensações e instintos, ele trabalha basicamente no seu ambiente físico. Então não tem como o homem desejar algo que esteja fora do seu ambiente físico. Ele não pode desejar participar da sociedade que ele não conhece. Ele não usa da razão, ele usa de sensações e instintos. O segundo fator é a ausência de necessidade. O homem tem tudo o que deseja, porque ele quer mudar. Porque ele tem a alimentação, ele tem a tranquilidade, ele tem o parceiro dele. Para que mudar isso? Então ele não tem a necessidade da modificação. Mas Rousseau diz que o homem natural, ele tem as sementes das virtudes sociais.